rapaziada, o filho do Ancelotti vai comandar outra seleção, que é o nosso glorioso. Vamos aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte aí do canal ESPN, com Zé Elias e Zinho analisando esse novo treinador, trazendo muitas informações do nosso Botafogo, mas antes, já taca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E agora, pessoal, vamos acompanhar. No Campeonato Mundial, por conta da eliminação, do jeito, na verdade, que foi eliminado pro Palmeiras nas oitavas de final, David, né? David. Zé Elias. David Ancelotti, não é David. Não, é Davide. O acento no italiano é no A. Isso, David. Isso agora a gente já sabe. E o que mais a gente sabe do filho do Carlo Ancelotti, que durante muito tempo a gente vai mostrar o histórico dele como auxiliar do pai, esteve ali trabalhando em grandes clubes numa outra função. Primeiros trabalhos com o pai, preparador físico ainda no Paris Saint-Germain, 2012 e 2013, e na sequência no Madrid, no Real Madrid, 2013 até 2015. Virou auxiliar técnico no Bayern de Munique em 2016, depois trabalhou em Napoli, Everton, Real Madrid, mais uma vez, e na seleção brasileira, nos dois primeiros jogos do Ancelotti, o empate contra o Equador e a vitória aqui em São Paulo sobre o Paraguai. Zinho, foi surpresa para todo mundo a escolha pelo David Ancelotti. Você acha que é uma aposta que vale a pena? Muito difícil te responder isso. Não tenho o mínimo de conhecimento sobre o profissional. Só que foi auxiliar técnico, essa história, né? Mas geralmente a gente não acompanha o trabalho do auxiliar técnico, né? Muitas vezes, se o treinador não dá o espaço para o cara ir dar entrevista, tipo o Ramon Dias, o filho dele, que é auxiliar dele, era um treinador, né? Tava ali na beira do campo orientando, tinha muita liderança com os atletas, você dava para perceber que o cara já está preparado ali para ser treinador, ser o gestor, o líder. O rapaz, até pela idade, bem jovem para a carreira de treinador. Eu não me recordo um cara tão novinho assim já ter, principalmente nos times de ponta, né? Como o Botafogo time gigante. Assim, me parece que muito bem preparado. Tem as licenças todas, estudou, se preparou, acompanhou o pai, é claro. Melhor do que isso, né? Tá ali convivendo no dia a dia, grandes jogadores, grandes clubes. Mas não era ele na frente, ele no comando, né? Tem sempre ali o pai, o Ancelotti, na liderança, um respeito muito grande de todos esses atletas que ele trabalhou, mas que deu um currículo, deu uma bagagem para ele. Eu também fiquei muito surpreso, sabe? Não esperava nunca assim o Textor, né? Que tem nos surpreendido, uma escolha desse nível aí. Agora é esperar o trabalho, é esperar o dia a dia. Ele vai trabalhar com jogadores ali. Qual é o mais experiente do Botafogo ali, de mais idade? É um time jovem também do Botafogo, mas o Alex Telles já tem mais que 30, não tem? O Alex Telles, não sei. Mas jogadores que da faixa etária dele, desejar sucesso, que ele possa desenvolver o trabalho dele, que ele possa trazer as ideias dele e que o Botafogo possa ter um treinador por mais tempo, né? O Botafogo está sofrendo com isso. Até os treinadores que vencem, que conquistam o título, vai embora. Isso é ruim para o trabalho. O Botafogo está sofrendo com isso, né? O John Textor, muito pelo trabalho dele, né? A formação aí de um elenco que foi campeão, trouxe de novo título para a torcida do Botafogo. Ele tem esse respeito do torcedor do Botafogo, tem essa gordura, vamos dizer assim, para fazer o que ele vem fazendo nesses últimos meses, mas esse ano, até esse momento, eu não concordo com o tipo de gestão dele, de trabalho dele. É um Botafogo que fica se desconfigurando e sendo remontado durante os campeonatos. Então, assim, isso não é bom. E agora, com uma surpresa e com um cara sem experiência ainda, de comando, de liderança, e começando esse primeiro trabalho num país totalmente diferente do que ele vinha trabalhando. Você entendeu a escolha, Zé? Não. Sinceramente, também não. Não é que o Botafogo vive um momento
ótimo, né, para ele poder fazer escolhas assim, até porque o trabalho dele e as opções que foram feitas pelo Textor até o momento foram ruins. Começar o campeonato, começar uma definição de treinador em maio, né? Maio, quase junho, para um campeonato. Ele abriu mão de Supercopa, abriu mão Ele de. tentou contratar técnico antes e não conseguiu, tá? Mas no final das contas ele protelou a contratação de jogador e tudo mais. Ele poderia ter contratado antes, né? Ele protelou porque ele já deu entrevista, ele deu até entrevista dizendo que o campeonato começaria depois de abril, né? Que o ano começaria depois de abril, maio, então assim... Ele tem aproveitado fevereiro, março, abril para preparar o time para o ano que começaria depois de abril. Até porque é questão de planejamento. O ano passado do Botafogo foi um ano diferente. Esse ano, por conta das conquistas, ele já tinha campeonatos a serem disputados. Ele não entende... E tinha o Mundial, né? Sim, tinha o Mundial, tinha a Supercopa, querendo ou não, Real, isso valoriza o trabalho, né? Você tem a possibilidade de anexar ao seu currículo mais um título, né? Você tem a capacidade de, nos 3 primeiros meses que seriam os campeonatos, são os campeonatos regionais aqui no Brasil, você monta o time, olha, estou precisando disso, está faltando isso, está faltando aquilo e outra. Eu tenho um Mundial lá na frente, eu tenho que fazer um planejamento para jogar o Mundial. Não é que ele ia jogar contra o Bala Mistura ou o time da esquina, não, ele ia jogar contra grandes times e foi aí o que aconteceu, e nós vimos o que aconteceu. Aí contrata um treinador que foi o Paiva também, na calada da noite, ninguém estava esperando. O Paiva, sinceramente, não era o meu nome, eu não achava que... E nem da torcida do Botafogo. Sabe, ninguém ele já chegou esperava. enfraquecido. Aí ele contrata o Paiva. Da mesma forma que ele contratou, ele mandou embora, né? Na calada da noite. Ele teve uma reunião lá, esqueceu de ligar para o Paiva, falou, ó, tem reunião aqui. Não precisa ligar não. Deixa que a gente só manda o WhatsApp dizendo que ele já não é mais o treinador do Botafogo. A impressão que eu tenho foi mais ou menos isso. Né? E agora chega no último segundo também e anuncia o David como treinador. Uma coisa é o Textor, outra coisa é o David. Eu acredito que ele seja uma pessoa preparada para assumir como treinador, só que ele terá alguns desafios pela frente que ele não teria se fosse na Europa. Claro. Né? A torcida O Brasil do Botafogo, não é para amadores, né, que é Zé? diferente, o futebol brasileiro é diferente, a cobrança aqui será diferente. Tem que lidar com o Textor também, que não é uma pessoa, pelo menos que a gente vê aí, que não é uma pessoa muito tranquila em relação às tomadas de decisões e o que tem que ser feito, porque me parece que como ele é o dono, ele resolve, ele toma as decisões e vai lá e faz, entendeu? E passa muitas vezes por cima de outras pessoas, pessoas do departamento ali. Tem que esperar, vamos esperar. O Botafogo perdeu 2 jogadores, né? O Jair e o Igor Jesus saíram. Os jogadores, o Zinho já falou, nós já falamos aqui também, os jogadores que foram contratados para assumir as posições dos jogadores do ano passado, principalmente o Almada e o Luiz Henrique, são bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade que tem os que saíram. Vieram agora recentemente, até estrearam no Mundial, né? O Montoro, o Arthur Cabral e o Joaquim Correa. São jogadores jovens, né? Então, o Correa é mais experiente, mas também não é um jogador que vai mudar o preço do dólar. E jogou só a primeira, né? Depois já não jogou mais, né? Ele chegou a entrar nos outros jogos. Então bem, contra o Palmeiras ele entrou. Né? Bem pouquinho. Então assim, eu acho... É uma escolha que acho que os torcedores do Botafogo vão ter que aturar. A questão é que ninguém sabe como é o treinador David Ancelotti, nem ele, né? Então, mas as conversas que eu tenho e tive com algumas pessoas que estão ali ao redor ali, diz que ele tinha muita influência porque na Europa, quem dá os treinamentos, quem conversa, normalmente são os auxiliares técnicos. Os treinadores ficam de fora, alguns participam, dia sim, dia não, tal, mas normalmente eles ficam um pouco mais de fora e os treinadores, os auxiliares que dão mais os treinamentos. Pelo que eu conheço e pelo que eu conversei com algumas pessoas da Itália que... Pô, agora você me arrebentou, Serra. Agora você me deixou preocupado. Do quê? Tiraram o treinador da seleção, Zinho! Mas quem vai dar o treino na seleção, então? Não, mas não que eu acabei de falar. Aliás, dia sim, dia não. Né? Por exemplo, o Ferguson ele foi campeão... estará liberado para trabalhar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Sim, o Ferguson foi campeão no Manchester City, ele ficava no escritório dele. E os auxiliares davam os treinamentos, mas só que ele conhecia os auxiliares, tinha relação de confiança, ia lá e tomava as decisões. Às vezes depois de 20 anos, mas no início ele dava o treino, pô. Não, mas, Ozinho, o mundo evolui, né? O mundo evolui. 20 anos atrás, não, mas hoje evolui. Peraí. Né? Não. Hoje evolui. Eu estou falando coisas que eu conversei com pessoas... falando, eu concordo. Estou falando que eu conversei com pessoas da Itália. Mas, o Ancelotti
Sim. Não, é claro que ele dá treino. Senão ele não tiraria os cursos de licença e tudo. Mas não é o líder, né? Não é o principal, né? Não é o cara que está ali na frente mesmo. Sim, não, mas eu tomar não cheguei decisões, lá, né? Eu não cheguei lá. É isso que eu ia falar, né? Em relação a isso, que ele dava os treinamentos. E aí a questão de tomadas de decisões, essas coisas, por isso que eu falei que são desafios que ele tem pela frente. Lidar com o texto, lidar com a torcida. O primeiro treino, o primeiro trabalho como treinador, ele vai ter que sair da roupa do auxiliar e vai ter que tomar as decisões. Essa é a grande diferença. Né? Para a gente arrematar, Biner, claro. O que significaria dar certo para o David Ancelotti? Disputar os principais campeonatos, mesmo que não vença, e não ser diretamente responsável com grandes erros no caso de derrotas. Eu acho que é montar um time competitivo forte, à altura do que o elenco do Botafogo pode mostrar, ter ideias de jogo compatíveis aos jogadores, características deles, tirar o melhor possível do elenco, como o Botafogo conseguiu no ano passado, e eu penso muito como o Zinho. Eu não estou questionando, até porque não conheço, a capacidade dele, o estágio e a preparação para virar técnico foram excelentes, mas agora ele tem que, além da parte tática, além de escolher jogadores e situações, ele tem que liderar pessoas, lidar com circunstâncias difíceis e com a insanidade, a insalubre rotina do futebol brasileiro. Mano, olha só que fita que eu vou puxar pra vocês agora. É bomba, papai. Se liga só. Textor usou Lyon para financiar Botafogo, afirma o jornal francês, mano. Olha só que fita, mano, muito zoado. A situação é delicada, então, mas vamos falar real. Essa matéria do L'Équipe só confirma o que muita gente já suspeitava. O Textor foi usado demais, talvez até inconsequente, mano. Usar o Lyon como banco para bancar Botafogo, Libertadores brasileiro e tudo mais é pesado, papai. O torcedor do Botafogo tá feliz com os títulos, claro, mas agora começa a entender o preço por trás desse sucesso. A verdade é que o projeto do Textor sempre teve um pé atrás na inovação e outro no risco. E agora o risco começou a bater na porta lá na França, mano. Rebaixamento, dívida bilionária, denúncia de pagar salário para jogador fantasma, parece até série Netflix, mano. Enquanto isso, o Fogão segue sem divulgar o balanço de 2024. Isso aí aumenta ainda mais a desconfiança. Se confirmar mesmo essa transferência de grana entre clubes, aí entra num nível de problema muito maior, até judicial. A Ig Futebol virou um emaranhado de interesses cruzados. E quem vai pagar o preço, pessoal, quem vai pagar essa conta aí? Do lado de cá, como botafoguense, a gente quer, né, transparência. Se teve ajuda do Lyon, se teve rolo, tem que vir a público mesmo, mano. Até porque o que a gente conquistou em campo ninguém apaga, mano. Mas fora dele, não dá pra deixar a poeira esconder a verdade. Mano, se isso tudo for verdade mesmo, mano, é o seguinte, é simplesmente vergonhoso, mano. A gente lutou tanto pra ver o Botafogo de volta entre os gigantes, campeão de tudo. Até disputou o Super Mundial, mano. E disputou muito bem, em boa parte. Vem essa bomba aí do L'Équipe, né? Dizendo que foi o Lyon que bancou a festa, mano. Aí não, mano. Aí já é zoado demais, irmão. Não é desmerecer o que foi feito dentro de campo. Os jogadores honraram a camisa. E isso ninguém tira. Mas se o que tá por trás é dinheiro vindo de outro clube do mesmo dono, com manobra, dívida maquiada e até jogador fantasma sendo pago lá na França, é muito grave, mano. Muito grave mesmo. O Botafogo não pode virar escudo de esquema maluco de multinacional, mano. Cadê o balanço de 2024, tropa? Já passou da hora de vir a público com transparência, mano. O clube é SAF, mas continua sendo patrimônio da torcida. Não dá pra esconder as coisas desse jeito. Textor prometeu modernidade, gestão profissional e agora o Lyon tá na segunda divisão, cheio de dívida e o Botafogo sem prestação de contas. Isso não é projeto, isso é um castelo de cartas. Se ruir lá fora, cai aqui dentro, mano.